Boa tarde. A recusa de moedas metálicas como meio de pagamento legal tem-se tornado uma prática cada vez mais frequente em mercados, transportes públicos e estabelecimentos comerciais, levantando preocupações jurídicas, económicas e fundamentalmente sociais. Apesar de serem moeda com curso legal, muitas pessoas rejeitam, cujas razões até agora não são conhecidas. A rejeição da moeda metálica é o tema trazido para este Não Cabe na Caixa deste domingo, em que vamos procurar refletir com os subsídios dos convidados que já cá estão connosco, começando pelo Sebastião Bangang, diretor do Departamento de Emissão e Tesouraria do Banco Nacional de Angola. Boa tarde, senhor. Muito boa tarde, caro jornalista. Boa tarde, caros telespectadores. Vamos também contar com aqui o pensamento em termos de reflexão do superintendente-chefe Adilson Santos, chefe do Departamento de Investigação de Crimes contra a Segurança Coletiva, Fé Pública e o Estado. Boa tarde, caro jornalista, senhores telespectadores e membros do painel. E também o Constantino Paulo, economista. Boa tarde, telespectadores. Boa tarde, caros colegas do painel. Um extensivo boa tarde também a esta equipe de televisão pública de Angola e o público em geral. Ok, a começar a nossa reflexão, vamos até à província do Uís, onde a nossa reportagem acabou por ter informações de que muitos no mercado informal estabelecimentos comerciais não aceitam as moedas de 5, 10 e 20 kwanzas como meio de pagamento. A grande circulação da moeda nacional como meio de pagamento verifica-se nos mercados informais e nos estabelecimentos comerciais. Nos últimos tempos no Uís, registra-se o fenómeno neste circuito económico que se traduz na rejeição das notas metálicas de 5, 10 e 20 kwanzas nas superfícies comerciais durante o processo de pagamento. Não estamos a receber porque a moeda de 10 e 20 kwanzas só estão a receber no armazém. E nós no mercado compramos nas grossistas e não aceitam receber aquele dinheiro de 20 e 10 kwanzas. Este comerciante, por exemplo, diz que no seu estabelecimento os clientes já não utilizam as moedas metálicas como meio de pagamento por autopreservação ou qualquer outro motivo que desconhece. Fica um pouco difícil, porque abaixo que nós recebemos, chegar a nossa vez a entregar o troco, ninguém recebe. Infelizmente, alguns clientes pararam de aparecer com essas moedas, não sei porquê. O docente universitário Alexandre Sacala fala das implicações do fenómeno na vida do país. Entre as principais consequências, nós podemos descrever a inflação. O facto de existir de rejeição de notas de menor valor facial, isso faz com que, até certo ponto, os preços subam. Por exemplo, um produto que poderia custar 99 kwanzas passa automaticamente a custar 1000 kwanzas porque a nota de 1 kwanza, por exemplo, não é aceita, não circula na economia. Para o investigador Busek Massoni, o governo tem instrumentos legais para regular a situação. Temos que olhar para o fator da nossa própria conjuntura. Concretamente estamos a falar, olhando para aquilo que são as características do nosso mercado. O nosso mercado é maioritariamente informal. Também tem a ver com outro elemento que é o valor da cesta básica. Vamos reduzir neste pormenor o valor da cesta básica. Se olharmos bem, se formos neste momento a um mercado, nenhum produto está no valor de 100 kwanzas. Vamos começar a 100 kwanzas. Tudo está acima de 1000. E o nosso sistema financeiro tem no mercado valores até 5.000. Então, esta competição entre valor de maior facial nominal e esses de menor, então a população de concreto, de uma maneira também ilegal, sente-se na obrigação e também no sentido de facilitar aquilo que é a sua atividade do dia a dia, esta rejeição. A rejeição é apenas uma situação do mercado, mas as moedas continuam válidas, cuja rejeição acarreta sanções por violar gravemente o direito dos consumidores e violar também o instrutivo do BNA, Autoridade Monetária
nacional. A reportagem que chegou-nos da província do Uís, feita por Carlos Ferreira Augusto, numa narração de Miguel Domingos, que contou com a participação do operador Filomão Matondo Tunganzola. Vou começar pelo Banco Nacional de Angola. As moedas, estas foram referidas aí, que estão a ser rejeitadas alegadamente no Uís, no mercado informal, têm curso legal no país? Sim, nos termos da lei do Banco Nacional de Angola, como sabem, o Banco Nacional de Angola é a entidade emissora que tem a exclusividade para emitir notas e moedas metálicas, as quais devem ter poder liberatório. Portanto, isso significa que as notas e moedas metálicas devem ser aceitas por todos. Como sabemos, as denominações de menor valor facial são as que mais circulam, são as que têm maior velocidade de circulação, que passam de mãos em mãos muito rapidamente. E o Banco Nacional de Angola, para essas denominações, prioriza as moedas metálicas, até porque as moedas metálicas têm maior durabilidade que as notas, e por isso a população deve aceitar as moedas metálicas para, juntamente com as notas, efetuarem as suas transações. Por isso, nós achamos esse tema importantíssimo, é a preocupação do Banco Nacional de Angola. E não existe nenhuma informação, nenhuma circular do Banco Nacional de Angola a dar conta de que esta moeda ou as notas referidas estão fora do curso legal? Não. Nós temos em circulação 8 denominações de moedas metálicas. Refiro-me à denominação de 50 cêntimos, 1 kwanza, 5 kwanzas, 10 kwanzas, 20 kwanzas, 50 kwanzas, 100 kwanzas e a de 200. A moeda de 200 kwanzas é que nós temos, é a única denominação que temos, quer em notas como também em moedas metálicas. Portanto, todas essas denominações de moedas, que são da série 2012, estão em vigor, têm curso legal e devem continuar a ser aceitos por todos. Doutora Constantino Paulo, que implicações pode ter no nosso mercado a rejeição de moedas de menor valor facial? Bem, as implicações na rejeição da moeda a nível do mercado, elas são claras. Uma das implicações diretas é a inflação. Vai inflacionando o custo dos produtos a nível do mercado e isto vai estrangulhar a própria nossa economia real. Porque a economia real depende em grande parte da circulação da quantidade de moedas, que é um dos elementos fundamentais que o nosso mercado opera. Como, por exemplo, se porventura nós não tivermos a moeda em plena circulação, teremos problemas sérios logo a contar a partir dos trocos, né, na nossa economia. E também isto vai trazer constrangimentos na economia formal e economia informal. E uma vez que a nossa economia ela carrega consigo um grande peso de informalidade em relação a isto. Mas a população deve saber que, ao rejeitar isto, aquilo que custava 10 kwanzas perde o poder de compra, começa a custar 150, 150 kwanzas. O que custava 200 pode até custar mesmo 500 kwanzas. Mas esse é um exercício que se tem de fazer de uma forma conjuntural, porque partindo aqui no pressuposto de que o banco, o BNA, que é o banco que regulariza, neste caso, e disponibiliza as moedas para uso no mercado, tende a adotar políticas mais estruturadas e sérrimas para poder incitar os bancos comerciais a se encaminharem juntos na publicitação e ensinamento mesmo da população, aqui o marketing que tem que funcionar, de como isto traz efeitos negativos para as famílias e a própria economia. Se enveredarmos por
por este caminho, nós vamos ter uma população educada. Porque falta aqui educação financeira. Nós temos uma literacia financeira em Angola muito aquém das expectativas. Preciso ser voltar ao Dr. Constantino Paulo em relação a estes elementos todos que devem ser reforçados no sentido de termos uma população que também tenha uma educação financeira, uma literacia financeira que concorra para a robustez da nossa economia. Vamos só falar aqui com o superintendente-chefe, Adilson Santos. Quem rejeita uma nota, quem rejeita moeda com curso legal no país, tem consequências legais? Tem sim. A consequência pressuposto a prática de um crime. O crime previsto no artigo 470 do nosso Código Penal, que tem como epígrafe rejeição de moeda com curso legal. Tal como ouvimos da parte do BNA, as moedas metálicas são moedas com curso legal, ou seja, a sua circulação é autorizada pela entidade competente, que é o BNA. Quando uma entidade comercial, um agente econômico, rejeita esta moeda, está desde logo a cometer um crime e deve e pode ser detido imediatamente para ser levado a julgamento sumário. Então, a rejeição constitui a prática de um ilícito criminal previsto no nosso Código Penal, no artigo 430. Se alguém, por exemplo, levar moedas metálicas com valores de 20, 10 kwanzas, 5 e sentir que foram rejeitadas, o que deve fazer no momento? Deve apresentar a sua denúncia, tanto através do nosso terminal telefónico 111, se não tiver uma unidade policial mais próxima, mas pode dirigir-se à unidade policial mais próxima, que a entidade ou o agente econômico que tiver a rejeitar, como vimos na peça que passou, o agente tanto no mercado informal como no mercado normal, tiver a rejeitar essa moeda, vai ser imediatamente detido para ser levado ao julgamento sumário. Ou seja, é uma situação grave, que constitui um ilícito criminal. Na visão do BNA, o que é que estará a concorrer para este sentimento, que julgamos não ser generalizado também? Sim, é muito bom frisarmos que, pelo menos o que chega ao nosso conhecimento, não são casos relevantes do ponto de vista de rejeição de moedas. Vamos, de facto, ouvindo num ou outro local algum episódio de rejeição de moedas metálicas, principalmente as de menor valor facial, mas isso não é generalizado. O que nós temos estado a fazer, no ano passado publicamos um comunicado fazendo menção de que as 8 denominações de moedas metálicas continuam com curso legal e devem continuar a ser aceitos por todos. Paralelamente a isso, temos estado a fazer campanhas de educação financeira nos mercados, nas praças, nos conglomerados, junto dos agentes econômicos, aferindo assim o grau de aceitação de moedas metálicas, e vemos que a população, do modo geral, aceitam-nas sem qualquer sobressalto, mas há de facto algum de um local a outro, algum episódio de rejeição. Vamos continuar com essa comunicação. Essa é uma oportunidade também para elucidar os nossos telespectadores que essas denominações de moedas metálicas estão em circulação e que devem continuar a ser aceitos. E tal como já ouvimos por parte do nosso superintendente-chefe, constitui um ilícito, por isso a população deve aceitar as moedas metálicas em curso no nosso país. Qual tem sido a interação do Banco Nacional de Angola com os bancos comerciais, a fim de disponibilizarem mais um montante considerável, sempre que fizerem as suas transações a nível do banco, levantamentos, tenham também um montante considerável em moeda metálica? Sim, nós sempre, nos nossos encontros com os bancos comerciais, enfatizamos que eles devem, nos levantamentos, entregar não só notas,
mas também moedas metálicas. Estamos também a incentivar os bancos comerciais e nós, Banco Nacional de Angola, a nível quer da sede como das delegações regionais, temos estado também a fazer trocas para quem de facto tiver notas e precisar obter moedas metálicas. Temos estado a fazer trocas de notas por moedas metálicas para que a população obtenha também esse meio de pagamento. Não há escassez no mercado? Porque nós sabemos que não há escassez de moedas metálicas? Não há escassez de moedas metálicas? Não, nós temos moedas metálicas para disponibilizar. O que há é, de facto, alguma rejeição por parte do cliente que vai ao banco comercial e alega peso ou qualquer outro motivo para não aceitar. Mas nós devemos continuar a persuadir, porque as moedas metálicas têm a sua importância no mercado. Elas facilitam a prática de preços justos, porque se nós não tivermos moedas metálicas, os preços tendem a ser arredondados. E o arredondamento que se faz nunca é por defeito, é por excesso. Então nós continuamos, se tivermos a resistir em usar as moedas metálicas, vamos ter preços arredondados por excesso e com isso estamos a contribuir para a subida de preços, para o aumento dos preços. Por isso enfatizamos a nossa população a continuar a aceitar notas e moedas metálicas como meio de pagamento e alguns, mesmo nessa peça que vimos, dizem, por exemplo, que não há um bem que custa 100 kwanzas. Mas nós não estamos a dizer que o indivíduo que vai às compras leve apenas moedas metálicas. Ele pode levar consigo notas e moedas metálicas e pagar as suas compras usando as duas, quer notas como moedas metálicas. Há episódios também nos supermercados, por exemplo, de que um indivíduo que faz uma compra, o troco vai receber um rebuçado. Mas se levar um rebuçado para fazer uma compra com o valor de rebuçado, já não é aceito. Então, o indivíduo deve reclamar obter o seu troco justo e não um outro bem que não queria adquirir. E para isso todos devem aceitar as moedas metálicas. Ok. Vamos também já apresentar o nosso convidado, Jordão Gomes, chefe de Departamento Jurídico e Contencioso da ANESA. Boa tarde e bem-vindo. Boa tarde, telespectadores. Certamente estamos aqui para responder à questão que se coloca ligada à rejeição das moedas metálicas. E julgamos que o tema é atual e precisamos aqui sensibilizar os nossos lojistas, comerciantes e qualquer pessoas que casualmente exerce a atividade comercial, que deve certamente observar regras implantadas na República de Angola, porque as moedas metálicas, tal qual as notas, têm curso legal no país e, como bom cidadão, deve certamente olhar para a soberania que o Estado detém na fixação de normas relativas ao sistema de pagamento nacional. Tem recebido denúncias em relação a determinados lojistas, comerciantes, pequenos agentes comerciais que rejeitam moedas metálicas? Bem, a ANESA, nessa questão... Ou no momento de fazer a compra, tal como disse o Dr. Sebastião Banganga, que acabam por dar troco, uma bolacha, um rebuçado. Recebem queixas nesse sentido? Ou denúncias? Denúncias dessa natureza nós temos muito pouco e às vezes as pessoas acabam por resolver mesmo lá no local da transação. Mas é do nosso conhecimento de que os operadores econômicos, alguns, realizam operações sem dar trocos. E o mecanismo que utilizam é certamente substituir o troco por uma espécie de venda forçada. É a tipificação que nós podemos dar a esse procedimento. O cliente chega, paga e diz, olha, não temos troco, mas temos aqui guloseimas ou um outro bem do estabelecimento em substituição do troco. Este procedimento é inadequado, é uma prática ilegal, porque, conforme já o disse, força uma venda
que o cliente certamente tem a liberdade de usar o seu dinheiro como bem quiser, então não é obrigado a levar do estabelecimento portanto, um produto que talvez até sem qualidade, por isso é que adotam esses mecanismos. Ora, a Lei 1/07 de 14 de maio, que é a Lei das Atividades Comerciais, determina que os operadores econômicos devem observar as disposições legais que regem a atividade. Uma delas é certamente oferecer os trocos devidos aos clientes, sob pena de incorrer numa infração contra a ordem nacional, do qual a ANESA pode certamente intervir e autuar, instaurar um procedimento contra-nacional para corrigir certamente esse tipo de comportamento. Ok. Doutor Constantino Paulo, essa questão que considerou o senhor Jordão Gomes de venda forçada tem-se verificado em quase todos os locais. Estamos a falar em quase todos os supermercados. Bem, aqui há dois pesos e duas medidas, né? Porque o cliente não deve sentir-se prejudicado. A instituição, neste caso por falta de moeda, conseguiu de arranjar um denominador comum, que dota o produto equivalente ao rebuçado, ao sambapito ou à bolacha, em detrimento do seu troco. Eu acho que aqui é para não haver percas. Mas não devia forçar os responsáveis a munirem-se de trocos, se assim vamos dizer? Aí onde a gente vai. O BNA tinha que prestar mais atenção neste segmento. É que, se reparares no exercício econômico 2024-2025, foi disponibilizado para o mercado, em termos de moedas e dinheiro em papel, cerca de 870 mil milhões de kwanzas a circular. Mas é que não há uma especificação direita que se diz quanto de moeda que a gente tem no mercado. Suponhamos, quanto de um kwanza de moedas, em termos de numerários físicos, temos a circular no mercado. 20 kwanzas, 10 kwanzas. Isso, se nós temos, talvez o representante do BNA vai poder esgrimir esta situação. Isto enferma. E outra coisa é que os agentes econômicos, ao ir ao banco, eles não podem dizer, imagine, que eu não quero levar a moeda. Logo o banco comercial está a ser conivente nesta inflação. Porque tem que dar mesmo... Será isto que tem acontecido? Acontece frequentemente. Acontece frequentemente, porque há falta de alguma moeda, porque a maior quantidade de moedas que nós temos estão nos cofres dos bancos. Ela está a ser disponibilizada a meio gás. Calombe, se nós queremos ajudar aqui o Executivo a tentar despertar com algumas situações, nós temos que trazer essa realidade à tona. Porque os empresários que eu contactei nas minhas análises de direita, eles queixam-se que às vezes não têm moeda, não têm. Não tem. E isto nós podemos sair. Mas isso já não é culpa do BNA. Não é culpa do BNA, regulariza. Sim. O BNA detém a logística, a operacionalidade disto, os bancos comerciais que vão poder fazer circular com os comerciantes, pessoas singulares e não singulares. Todos nós estamos imbuídos nisto. Porque quem ontem não foi a um supermercado, ou foi a um supermercado e de grande imponência, que teve dificuldades esse supermercado de dar o troco. Então, é por quê? Porque nós não vamos olhar a falha só nos grandes comerciantes, porque não estão a dar troco, estão a trocar em rebuçados. Então temos que ir no fundo da causa. Qual é a causa? É a falta, às vezes, de disponibilidade. Porque nós ouvimos bem aqui, o representante do BNA esteve a dizer que certos indivíduos reclamam o peso da própria moeda, né? Vou levar, porque 5 mil kwanzas em moeda é muito peso. E outra coisa, por que muitos agentes econômicos e mesmo cidadãos singulares que têm seus cofres em casa têm muita dificuldade de ir ao banco depositar o dinheiro em moeda? Porque quando este indivíduo vai com moedas desorganizadas, o próprio agente do banco diz a esse indivíduo: é melhor esperares porque tu tens que ainda organizar as tuas moedas. Isto aqui vai causar algum constrangimento, mas espera um bocadinho. Então essas pessoas vão perdendo o gosto
de ir depositar o dinheiro em moedas aos bancos. Isto é uma questão de educação financeira, isto é uma questão de formação do próprio agente bancário que está aí a servir o público, para que quando este indivíduo aparece com moedas ao banco, deve receber rápido, atendê-lo, explicá-lo. Se está desordenado, devemos explicar quais são os procedimentos a seguir quando tiver que vir fazer novamente o depósito desta moeda. E mais, esta circulação da moeda, o uso da moeda, tem de ser recorrente, porque o banco, logo que recebe as moedas, tem que disponibilizar para o mercado financeiro, porque ali a economia real funciona, o troco. Por quê? Sem os bancos, sem as moedas, não há troco, ok? E sem os bancos também não há moeda, não há dinheiro, não há circulação da própria moeda, ok? E a moeda morre no mercado. Mas às vezes são os próprios consumidores que acabam por dizem não, desde quando se pode ficar. Eu já vou voltar agora, calma, um minuto só, um segundo. Isto se o próprio agente ou o próprio cliente diz que vou deixar a moeda, isto já é consensual. Mas há a obrigatoriedade de entregar mesmo o troco. Bem, a obrigação é de entregar o troco. Se ele quer deixar o troco, isto já é por sã e livre vontade. Também. Vamos voltar ao nosso superintendente-chefe. Hoje, considera que os comerciantes, os cidadãos, têm informação suficiente em relação à legislação da não rejeição da nossa moeda? O exercício que a TPA está a fazer hoje é o exercício de levar o conhecimento à população. Que não interessa ou não, legalmente não vai ser motivo suficiente para justificar a prática do crime o não conhecimento da lei. Mas aqueles que até agora não conhecem têm esta oportunidade para saber que a rejeição sem motivo justo constitui um ilícito criminal. E estava aqui o senhor economista a falar sobre os bancos. Aqui o legislador diz rejeição, não diz que tipo de rejeição. A rejeição também podemos dizer quando um agente econômico vai à sua agência de um banco comercial solicitar que o seu levantamento de um determinado numerário seja feito em moeda e o banco por si só também o recusar. Ou seja... Ou então, se, nesse caso, o comerciante recusar as moedas disponibilizadas pelo banco. Sim. Também é rejeição. Também é rejeição, porque o legislador... Incorre também na prática de um crime. Também. Crime de rejeição. O legislador, ao prever este artigo, ele quer proteger a economia e o mercado. E para proteger a economia e o mercado temos de ter em conta vários aspectos. O senhor economista falou muito bem os aspectos económicos e o BNA também tem a sua responsabilidade e vem lançando dispositivos para regularizar. Então, quer dizer que todos os agentes económicos, tanto os compradores e os vendedores de bens e serviços, têm que estar vinculados ao mesmo regime. E este regime não, através do legislador, não permite a rejeição de moeda em curso. E a moeda metálica é uma moeda em curso. Logo, quando um agente econômico rejeitar, incorre num ilícito criminal. E esse ilícito depois pode dar aso a uma detenção. E aí a detenção vai, depois de ser lavrado o respectivo auto, fazer com que o agente seja presente ao tribunal mais próximo para ser julgado. Vimos na peça que passou, é uma situação que eu venho aqui a apelar, tal como fez a primeira questão das denúncias. Não basta que os agentes econômicos do mercado informal, principalmente, venham diante das câmaras da TPA informar que um agente econômico, de qualquer nível que seja, rejeitou. Não basta dizer isto às câmaras da TPA. É necessário que estas pessoas que se sentem lesadas, porque o legislador está a defender este direito, apresentem uma denúncia junto de uma autoridade mais próxima. Senhor Superintendente-chefe, não se esqueça o que vai dizer. Eu gostava de saber, este é um crime público? É um crime público. É um crime público. É um crime público. Okay. Não depende do desejo da vítima, nesse caso o comprador, querer procedimento criminal. Não. É um crime público, tal como
o legislador prevê é para assegurar que a nossa economia e o nosso mercado funcionam de forma normal. E essa forma é de todo modo, regulada pelos instrutivos e pelo BNA e também por algumas situações da própria economia, e as autoridades e a população em geral têm que estar todas imbuídas do mesmo espírito de defender o nosso mercado e a nossa economia. Daí que rejeitar, não interessa se for no banco ou numa cantina, passa a expressão, no mercado informal ou em qualquer sítio, uma moeda, qualquer que seja o seu valor, 5 kwanzas ou 100 kwanzas, constitui um facto criminal. E o agente do crime vai incorrer numa prática que levará a uma punição que varia de 30 a 180 dias nos termos do artigo 470 do nosso Código Penal. E acho que há uma linha que, caso for residente, pode levar 6 meses de cadeia. Ok. Sim. O BNA tem estado a acompanhar essas informações todas, está a par dos assuntos e cada vez mais numa articulação com os bancos comerciais no sentido de disponibilizarem as moedas metálicas. Com certeza. E deixa-me dizer, o nosso economista aqui presente falava de dados relacionados com a quantidade de moedas metálicas em circulação. Nós queremos aqui dizer que até hoje nós temos no mercado em circulação 548 milhões de moedas metálicas. Isso corresponde a um valor financeiro de pouco mais de 16,7 mil milhões de kwanzas. Como pode notar, é uma quantidade considerável de moedas metálicas em circulação. O que devemos questionar é eventualmente a visibilidade que essas moedas têm no circuito do dia a dia nas nossas transações, porque a quantidade que nós colocamos em circulação é relevante, mas essas moedas têm que aparecer. Nós, em alguns momentos, fazendo até papel do banco comercial, temos estado a chamar os agentes econômicos a fazerem trocas diretamente no Banco Nacional de Angola, de modo a auxiliar-os a adquirirem moedas metálicas. Porque há esta possibilidade? Assim, nós, não é o papel do Banco Nacional de Angola, mas nós, de modo a permitir com que as moedas circulem e que não haja escassez, nós fazemos esse exercício. Claro que esse exercício é temporário, fazemos algumas campanhas quando verificamos haver aí alguma insuficiência de moedas em circulação e fazemos isso. E, como já disse atrás, orientamos as delegações regionais, portanto, em todo o local onde está o Banco Nacional de Angola, a abrirem também guichês de troca, onde a população pode ir com notas e adquirir moedas metálicas para as suas transações. Ok. Doutora Constantino Paulo? Bem. O BNA já disse que há no mercado, nesta altura, em numerário, 16,7 mil milhões. 16,7 mil milhões. Falou que há no mercado, este dado está ali, mas é a especificação. Temos que esmiuçar o que temos de concreto ali, por categorias de moedas. Isso é que o banco tem de fazer. Porque se formos para as outras realidades, nós vamos encontrar isso. Isto é bom e tem que se disponibilizar rapidamente em cada exercício econômico, no fim de cada exercício econômico, em cada trimestre, nós temos que disponibilizar esses dados em todos os sites. O Dr. Sebastião Banganga, o Dr. Sebastião Banganga disse que os dados estão disponíveis. Estão disponíveis, inclusive no nosso site, e nós podemos aqui também mencionar o que é que temos em circulação por cada uma das denominações de moedas metálicas. E é um exercício fácil. Nós temos, por exemplo, na moeda de 50 cêntimos no mercado, 64,9 milhões de moedas metálicas. A moeda de 1 kwanza temos 70 milhões de moedas metálicas. A moeda de 5 temos 95 milhões de moedas metálicas em circulação.
A de 10 temos 94,9 milhões de moedas metálicas, refiro a quantidade de moedas metálicas disponibilizada. A moeda de 20 temos 39,9 milhões de moedas metálicas. A moeda de 50 temos 94,7 milhões de moedas metálicas. A moeda de 100 temos 79,5 milhões de moedas metálicas. A de 12 milhões de moedas metálicas. Como nota, nós temos algo reduzido em termos de moeda de 200, porque temos também as notas de 200 em circulação. Portanto, essa informação é disponibilizada inclusive no nosso site e qualquer um pode ir lá e buscar. Doutor Constantino Paulo, não se pode aqui aventar a hipótese de, ou a possibilidade de as moedas caírem, né? Põe no bolso, caiu e tudo mais, daí esta, vamos dizer, esta ausência, esta escassezinha no mercado? Bem, os números estão aí, mas a evidência na circulação econômica, vou dizer porque que às vezes os números nos levam a determinados enganos. A moeda que se referiu, a moeda metálica de 50 kwanzas e a moeda metálica de 100 kwanzas, uma é prata e a outra é bronze. Estas moedas estão a ser... Por que elas estão a inflacionar no mercado? Porque essa moeda está a ser revendida também. Como é que está a ser revendida? Como é que está a ser revendida? Existem cidadãos estrangeiros, aqui vulgo mamadores, se formos aos bairros, nós vamos encontrar essa realidade. E já vem de um tempo essa realidade. Em que, com 150 kwanzas de moeda metálica, eles te dão-nos criancinhas 200 kwanzas em moeda em papel. Qual é o fim? O fim é derreter a nossa moeda de prata, a nossa moeda de 50 kwanzas em prata, para ter um outro valor agregado e até mesmo tem servido para parar em outras paragens. E nós já discutimos sobre isto aqui, em sede da Televisão Pública de Angola. O controle eficaz da nossa moeda, não só pelo facto dela ter rejeição no mercado, mas onde vai esta nossa moeda. Por quê? Se fores aos bairros, também vais encontrar um grande número de máquinas de jogos a recolherem moedas. E essas moedas depois, as de 50 kwanzas e as de 100 kwanzas, qual é o destino que se dá? E esses indivíduos, muitas das vezes, não têm nem sequer uma conta bancária. Mas as moedas vão entrando. E na medida que entram, elas ficam cativas a estes indivíduos. Então, é um trabalho aqui, muito aturado, que tem que se fazer com relação à nossa moeda. Porque a quantidade de moeda que está a ser dita aqui pelo BNA, esta quantidade de moeda já não existe no mercado. Se fazer um estudo minucioso disto, vamos encontrar o que eu estou a falar aqui. Porque não é normal, e podemos fazer esse exercício, se formos agora aqui em 2, 3, 4 bombas da Sonangol, ou 4 bombas de abastecimento de combustível, não vou passar aqui publicidade, não vai ter moedas. Não terá moeda. Ou porque os proprietários não mostram algum interesse em levantar as moedas metálicas? Não, isto não aqui não se vê a questão do interesse. Em irem aos bancos, no caso. Pode haver aqui alguma letargia, né, dos comerciantes em irem aos bancos, mas todo um empresário quer, no fim do dia, quer satisfazer os seus clientes, dando troco. E essa reclamação é generalizada. E o BNA aqui, o BNA, devia reforçar mais a sua fiscalização, ir ao terreno e constatar esses factos em loco. Olha, da última vez que estivemos a analisar essa questão de moedas aqui na Televisão Pública de Angola, eu fui atento a ver o esforço que o BNA
fez no que concerne a publicação ou aquele encontro com as comunidades foram, se não estou erro, no São Paulo. Apareceram no Quicolo, mas é uma meia dúzia de funcionários do BNA. Uma meia dúzia. E dali desapareceram. Tem que ser uma ação contínua. Tem que ser uma ação contínua. Mas essa ação contínua também deve contar com a ANIESA. O que é que a ANIESA tem estado a fazer no sentido de ajudar, se assim vamos dizer, apoiar as políticas do Banco Nacional de Angola e também ir em concordância com as ações que a polícia tem vindo a desencadear para efetivamente prevenir que esses crimes sejam cometidos ou que haja rejeição da moeda? Bem, o Dr. Constantino, como um bom investigador, trouxe aqui certamente à tona um problema. Um bom fio para a ANIESA levar a cabo. Deve certamente despertar aqui a atenção das várias entidades que intervêm na supervisão da atividade econômica. No caso aqui, começando pelo próprio BNA, a ANIESA é uma autoridade de inspeção econômica e deve estar atento ao fenómeno. E trabalhamos aqui em conjunto com essas entidades, a própria Polícia Nacional, no sentido de portanto, irmos detectar aqueles operadores econômicos que agem certamente em contramão, estão certamente a fugir às suas obrigações no sentido de colocar em circulação essas moedas metálicas, aceitarem como um meio de pagamento, porque portanto, é uma moeda em curso legal no país. E, obviamente, a situação que levou aqui, que foi citado aqui de cidadãos estrangeiros que usam essas moedas para outros fins, deverá aqui ser objeto de uma análise mais profunda, porque vai certamente fazer com que encareça as moedas que são disponibilizadas pelo BNA no mercado, e isso tem um custo elevado para as próprias autoridades do setor financeiro, e então teremos que definir aqui métodos de atuação para mitigar os efeitos perversos desse comportamento dos operadores econômicos. E dizer que os operadores econômicos certamente são obrigados a disponibilizar, portanto, a colocarem, a aceitarem as moedas pagas pelos consumidores, porque isso certamente leva à discriminação, porque há pessoas que têm pouco poder econômico, usam moedas, resultado das vendas que são efetuadas no dia a dia, os cobradores, os engraxadores, aquelas tias que vendem guloseimas nas ruas, elas aceitam normalmente essas moedas e, quando quiserem satisfazer as suas necessidades, vão usar as moedas como meio de pagamento. Enquanto consumidor, já se deparou com uma situação do género, de recusa de moeda? Já. E em alguns estabelecimentos, por força mesmo da profissão, fiz ver que o procedimento era inadequado e que eram obrigados tanto a dar trocos, tanto quanto de aceitarem as moedas tanto metálicas como um meio de pagamento que está em curso no nosso país. Dizer que certamente vamos sair daqui com uma responsabilidade de consertarmos novos mecanismos de atuação para ver se mitigamos os efeitos perversos que foram aqui enumerados. Ok. Eu depois vou dirigir-me ao superintendente-chefe, Adilson Santos, logo a seguir ao intervalo, porque o BNA também tem alguma questão, queria rebater ou então agregar, se calhar aprofundar um pouco mais aqui o que disse o Dr. Constantino Paulo. É, de facto, o assunto que está a ser debatido o a seguir da televisão pública de Angola, que traz a debate a rejeição de moedas metálicas. Daqui a pouco já voltamos. Estamos de regresso para que possamos dar continuidade a esta conversa animada que hoje está a refletir sobre a rejeição de moedas metálicas no mercado. Antes do intervalo, o superintendente-chefe Adilson Santos. Adilson Santos. Sim, pretendia acrescer alguma questão? Queria acrescer porque, paralelamente, já que estamos cá para informar a população em geral, paralelamente ao assunto que estamos a debater, que é a rejeição, houve uma situação levantada pelo senhor economista. Fez uma denúncia. Sim, que
que é a situação da destruição e inutilização de moedas metálicas por causa do material utilizado para a sua fabricação. Isto também constitui crime, no mínimo, tirando outra legislação que pode prever mais grave. Porque a única entidade competente para isto é o Banco Nacional de Angola. É o BNA. O BNA é a entidade reguladora para todo o sistema financeiro e entidade emissora do nosso sistema financeiro. Quando um agente econômico, vamos dar o caso prático, um cidadão que tem uma caixa de jogos onde utiliza-se moedas metálicas, pega aquelas moedas metálicas ou por qualquer situação faz a troca de moedas metálicas por moedas em papel para depois dar um destino diferente daquilo que é o destino que sabemos que é para troca e compra de bens e serviços, ele está por si só já a cometer um crime de dano. Porque se ele vai danificar para tirar ou para utilizar, está a cometer um crime de dano, daí que, salvo legislação que pune mais grave, temos o artigo 411 do nosso Código Penal, que prevê dano de coisa com valor e interesse público. Dano, destruição. Então, aqui temos na sua linha, no número 1, a linha C, número 1, é punido com pena de prisão prevista nos artigos 392, faz uma remissão, e 339, em razão do valor do bem danificado, quem destruir, danificar, desfigurar ou inutilizar, vamos para a linha C, coisa com importância significativa para a economia ou para o desenvolvimento social, cultural, econômico, político, técnico e tecnológico do país. As moedas metálicas são bens com valor econômico, tal como eu frisei, o artigo 470 que pune a rejeição de moeda metálica, está no cômputo da família de crimes contra a economia e o mercado. Sem moedas metálicas, cria-se uma situação de inflação ou outras situações que podem levar a nossa economia a um colapso. Aquele produto que custava 50 passa a ser pago com 200, 300 ou mais. Porque não existe uma moeda de menor valor facial econômico para baixar e criar um valor mais propenso. Daí que, paralelamente à rejeição, a destruição também é um crime. Estas declarações do economista Constantino Paulo podem levar a polícia a seguir o rastro? Sim. Qualquer informação, qualquer denúncia, qualquer seja o meio, rede social, aqui o programa, ou mesmo presencialmente numa unidade policial mais próxima, nos leva logo à abertura de qualquer expediente. Esse expediente vai ter a sua natureza especial, como esse que estamos a falar da rejeição de moedas metálicas, que tem a natureza especial no âmbito do Código de Processo Penal, de um processo sumário, ou seja, um processo rápido, célere. Um agente econômico hoje, às 12 horas, rejeitou uma moeda metálica, a polícia tomou conhecimento, efetua-se a detenção em flagrante delito desta pessoa, é levada a julgamento e, perante o tribunal, o juiz vai decidir a causa no âmbito do que está previsto no Código Penal. Daí que a denúncia, ou o levar ao conhecimento das autoridades é importante. O meio que o cidadão vai levar é o meio disponível. O mais importante é que a autoridade tome conhecimento o mais célere possível, porque a própria legislação nos impõe limites. Por exemplo, a peça que estamos a ver, não sabemos em que altura foi ela gravada, emitida. Emitida hoje e gravada quando? Sim. Isso nos retira o princípio do flagrante delito. Logo, se o crime não acabou de ser cometido ou está a ser cometido, nos retira o princípio do flagrante delito e o poder de nós determos a pessoa e levar a julgamento sumário. Daí vamos ter que fazer um processo comum, ou seja, um processo mais moroso. E nessa morosidade, muitas vezes, a prova em si, que era a rejeição, pode-se perder. Daí a necessidade de ser célere e imediata a denúncia. Não interessa em que momento estamos, estou a dizer período do dia, desde que está a acontecer e há necessidade de se fazer a denúncia, até porque o 111 é grátis,
basta fazer um telefonema. Nós temos unidades policiais distribuídas em qualquer parte do nosso território nacional, de acordo com a nossa distribuição local. E o cidadão pode fazer a denúncia, o cidadão ou agente econômico, de acordo à infração que está a ser cometida. Ok. Mas aqui dizer também que... Vamos só ouvir o Banco o BNA. Eu queria rebater o Dr. Constantino. Primeiro, ressaltar que, nos termos da lei 24/21, de 18 de outubro, o Banco Nacional de Angola é a única entidade responsável pela destruição do numerário. Emite, vocês sabem que a nota em moeda metálica cumpre um ciclo, não é? A emissão, circulação, depois aquelas que já não servem para a circulação são destruídas, retiradas de circulação e concomitantemente destruídas. Mas eu queria dizer que eu também ando pelo país, ando por esse país e vou até as cantinas verificar a existência, a circulação do nosso numerário. E constato, de facto, que as nossas moedas metálicas estão lá, circulam. Os armazéns, as cantinas, os supermercados têm. Não coloco em causa algum fenômeno de rejeição, que é evidente e já nos foi colocado aí na peça, e continuamos a trabalhar com isso para que a população seja mais educada financeiramente, de modo a continuar a aceitar todo o numerário que está em circulação, mas temos que dizer que as moedas metálicas, elas circulam. Isso aí é inquestionável. Vamos procurar também que as autoridades investiguem e nos levem ao conhecimento um eventual uso inadequado das moedas metálicas colocadas em circulação, porque ao nosso nível ainda não nos chegou uma informação oficial a dizer que as moedas metálicas que devem servir de trocos, que devem servir para compras, que são meio de pagamento, estão a ser utilizados para uma outra finalidade. Okay. A ANIESA deve contar também com os cidadãos. Não basta a polícia, o Banco Nacional de Angola, mas por si só os consumidores sentem na pele a rejeição. Devem também denunciar e participar. Obviamente, os consumidores são vítimas nesse processo todo da atuação inadequada dos operadores econômicos e para nós limitarmos esse tipo de comportamentos, sem denúncia não será possível uma atuação eficaz que reduza tanto a atuação dos operadores econômicos quanto à rejeição das moedas metálicas. E a ANIESA disponibilizou o seu canal de denúncia, que é o 111, ele depois que é tanto do CISP, esse canal já foi comunicado aqui várias vezes e eles depois vão retransmitir para a Autoridade Nacional de Expansão Econômica e Segurança Alimentar. Dizer que há uma maior efetividade da atuação da ANIESA nesse capítulo, porque ele instaurou um processo contra-ordenacional, é muito mais célere do que o processo criminal, quando não houver flagrante delito, porque os operadores econômicos são obrigados a observarem as disposições que regulam o exercício. Uma delas tem a ver com portanto, o princípio da boa-fé, pois quando o consumidor se dirige ao estabelecimento comercial, tem plena certeza de que o operador econômico vai aceitar qualquer tipo de moeda, qualquer meio de pagamento e quando isso não ocorre, ele viola esse princípio e a ANIESA considera isso, aliás, nos termos da Lei de Proteção ao Consumidor, considera isso uma prática inadequada e a autoridade respectiva competente, nesse caso a ANIESA, pode instaurar um processo que leva até à suspensão, não é temporária, do exercício dessa atividade para regular o comportamento do operador econômico. Ok. Dr. Constantino Paulo? Bem, o Banco Nacional de Angola diz estar atento. Cândido Calombe, o Banco Nacional de Angola está atento. E a polícia diz que vai também atuar de forma mais incisiva. Nós não podemos escamotear aqui esta verdade que o BNA está atento, a Polícia Nacional também está atento, dado o esforço que tem implementado. Mas o que estamos aqui a dizer é que é ínfimo, precisa-se fazer mais.
Eu vou dizer que na minha língua, aqui, Congo, há um ditado que se diz assim, os meus avós dizem, longa moana na coenda usando longa moana na coisa usando. Ok? Nós temos que ensinar a criança, quando estiver a ir à praça, depois dele cometer os erros lá na praça, a voltar, queremos dizer, não, tinham que te dar o troco. Complicaria a situação automaticamente. Então, o que estamos aqui a querer trazer? Disponibilizem mais moeda, eduquem a população, apliquem-se os mecanismos eficientes para que isto não traga constrangimentos à nossa economia real. As famílias também podem educar. As famílias podem educar, mas já viu-se, as famílias vão educar, mas quem giza as leis que as famílias vão seguir deve estar na linha de frente. Okay? Deve educar, porque se nós não criarmos aqui, por exemplo, espécie de seminários, de encontros com estudantes, desde a tenra idade, vamos às escolas, vamos falar também com os estudantes do ensino médio, os estudantes do ensino universitário, ok? Também, junto das administrações, criarmos um plano de atuação, porque o BNA tem o pendor logístico, agora aquele pendor operacional está com os bancos comerciais, e às vezes em muitas das minhas intervenções, eu disse que, em certa parte, os bancos econômicos, alguns bancos econômicos empurram a nossa economia para a informalidade. E este é um dos elementos, quando não traçamos políticas próprias para o uso do que é nosso. Porque nós estamos a falar da moeda, estamos a falar da nossa soberania. É um símbolo nacional, a moeda. E o seu uso é para o garante da nossa economia nacional. Então, é uma responsabilidade das instituições, do cidadão, né, de todos nós. É preciso que olhamos para isso em certos momentos, com olhos de ver, porque eu, das cerca de 5 vezes que eu estava no Dubai, eu não tive contacto com notas, eu tive contactos com moeda. Eu ia comprar uma coisa, arriscava, havia aí um troco, ou tu dás o dinheiro em papel, não é? Que vão te dar uma moeda. Dão-te o troco. Então, isto ajuda no próprio funcionamento da economia. E o BNA deve fiscalizar. Porque enquanto os bancos comerciais não respeitarem os avisos emanados pelo BNA, estaríamos aqui a fazer uma economia de quase acontecer. Okay? Então, é isto que nós não queremos para a nossa economia. Tem que se reforçar mais a interação, a comunicação, aquela política de proximidade com a população. A polícia tem isto, a polícia tem, mas de vez em quando também temos que dizer aqui que a polícia tarda a chegar para dar solução a isto. A NESA vem rápido. E às vezes a polícia atrasa. E o BNA, se não gizar as políticas, não impulsionar para que isto aconteça, tudo cai numa monotonia. Então aqui tem que haver um efeito bola de neve. E o legislador tem que olhar para aquelas questões. Não, ele não estava a fazer, tudo bem, não lhe apanhou. Já há vários relatos de que ele está a fazer isto. Mas se não apanhar em flagrante delito, isto complica. Então tem que se utilizar novos mecanismos, trabalhar-se com as comunidades, porque até está ali, nós temos coordenadores, temos SOBAs, e hoje a nossa sociedade está diversificada. Já existem SOBAs jovens, SOBAs letrados, que conseguem fazer leitura das situações, trabalhar com os coordenadores dos bairros. Ainda que o banco tem que criar, ou a polícia, o banco tem que criar condições de, tipo, aquela espécie de adecos, né? Jovens que vão à busca... Isso encarece. Bom, encarece, mas então as sociedades desenvolvidas economicamente têm que gastar. Porque se você não quer gastar por uma investigação... O que eu estou a fazer aqui é investigação. Eu também gastei combustível, gastei comida, porque... Mas está fazendo enquanto cidadão. Estou fazendo enquanto o sentimento patriótico. Sentimento patriótico. E mais... O representante do BNA estava a dizer que há muita moeda no mercado. Mas se nós fizermos agora, a quantidade de moeda, esta aí que foi disponibilizada, é uma quantidade que já quase 30%, se formos a investigar, já não está no mercado. E resultado disso, vou dizer mais aqui, resultado disso para a polícia, vão nos mercados,
tem muito fio de ouro, de prata, e tem muitos fios de bronze banhados em garantia, provido da nossa moeda. Então, investiguem. E os mercados eu se elencar aqui os mercados, estaria a vos ajudar. E vocês próprios também conhecem. Sim, mas o doutor Constantino Paulo tem ido ao Quicolo mesmo. Eu vou ao Quicolo, E agora descobri mais um novo mercado, que é o mercado da retranca. Um mercado que está a nascer agora aqui no... Vai existir há algum tempo. O da retranca está a nascer agora. Okay. É um mercado novo. Vamos só até a província de Mochico para ver. Antes de dizermos ali... Na província do Mochico, o Tribunal Local condenou um cidadão eritreu pelo crime de rejeição de moedas de menor valor facial. Sendo apanhado em flagrante delito pelas autoridades, o cidadão foi condenado a uma pena de 45 dias de multa, o equivalente a 297 mil kwanzas. A rejeição de moedas de menor valor facial continua a ser uma prática recorrente no setor do comércio, com realce para cantinas, lojas e mercados na província do Mochico. Desta vez, mais um cidadão foi flagrado pelas autoridades policiais e levado às barras do tribunal. Durante o julgamento sumário, o Ministério Público fez a leitura do auto de queixa em que está acusado o Sr. Filemon Zenum por rejeição de moedas. De acordo aos fatos cariados nos autos, o referido cidadão incorreu na prática do crime de rejeição de moeda com curso legal, punível pelo artigo 470 do Código Penal. A detenção e a apreensão efetuadas são legais, porquanto foram feitas em obediência com a lei. Por sua vez, a juíza da causa, depois de ouvir as partes, decidiu condenar o arguido pelo crime de rejeição de moeda, pelo qual vinha acusado. Tudo visto e ponderado, este tribunal julga procedente a dota acusação deduzida pelo Ministério Público. Em consequência, e em nome do povo, condena o arguido Filemon Zenum em uma pena de multa de 45 dias, equivalente a 297 mil kwanzas, no prazo de 90 dias. Taxa de justiça no valor de 50 mil kwanzas. Emolumento ao defensor oficioso no valor de 15 mil kwanzas. O valor apreendido devolve-se ao legítimo proprietário como fiel depositário. E a embalagem de água fica revertida a favor do Estado. O advogado de defesa pediu uma medida menos gravosa por se tratar de um réu primário e confesso. Eu acredito que o tribunal também esteve bem ao determinar este valor, porque primeiro que o arguido é confesso, ele aceita praticamente pela prática do crime, e eu acredito que o tribunal, ao determinar este valor ou esta multa em causa, também fez o bem. O Tribunal do Mochico condenou um cidadão de nacionalidade eritreia a uma multa de 297 mil kwanzas pelo crime de rejeição de moedas de menor valor facial. O assunto tem estado a merecer a atenção das autoridades e, como resultado, é a condenação deste cidadão eritreu, que terá incorrido na prática do crime de rejeição de moeda, tendo sido condenado a uma pena de 45 dias, o equivalente a 297 mil kwanzas. É um trabalho que a polícia tem estado a fazer. Sim, Dr. Constantino Paulo, temos aqui, acabamos de ver uma matéria que foi uma intervenção da Polícia Nacional. Temos de ter em conta que o crime que está aqui em causa tem de existir uma vítima. Ou seja, não basta que se ouve dizer no estabelecimento comercial Y ou H, não aceitam moedas de menor valor facial, nesse caso as moedas metálicas. Não basta que se diga, que fique uma coisa muito subjetiva, tem que ser objetivo. Tal como a peça acabou de frisar. Não, doutor, está a dizer que não estamos a ser objetivos? Não. Doutor, pode me dizer onde que começou a rejeição de moedas em Luanda? Eu conheço, não estou a dizer que não está a ser... O que eu estou a dizer é o seguinte, não basta que tenhamos uma informação de que estão a rejeitar moeda, não. Tem que ser um facto
que está a acontecer ou que haja uma vítima. Ou seja, que há um cidadão A ou B que no ato da compra ou no ato de pagamento de um bem ou de serviço foi rejeitado o pagamento em moeda metálica. Aí sim teremos um cidadão que é uma vítima para conosco, junto do tribunal, demonstrar que o infrator, que é o agente comercial, rejeitou a moeda. Se for um outro cidadão que em nenhum momento fez o pagamento e diz que rejeitaram, isso sim nos leva a um outro trabalho, que é um trabalho de apurar a veracidade desta denúncia e é o que tem sido feito. Mas o que nós apelamos é, se em algum momento um cidadão está a ser proibido de fazer o pagamento, qualquer que seja o valor da moeda num estabelecimento, e qualquer que seja o estabelecimento, e já vimos que é mais nos mercados informais e nas cantinas, pode recorrer à unidade policial mais próxima. E mais, se na unidade mais próxima existir uma rejeição da participação feita, o cidadão tem outras instituições para, junto daquele agente da autoridade ou daquela unidade que o rejeitou, também disputar um outro mecanismo paralelo, que é já um mecanismo interno, inspectivo, para sancionar. A Polícia Nacional, como autoridade do Estado, deve materializar as leis. E a lei que regula o sistema de pagamento prevê a moeda como um método de pagamento. E o Código Penal prevê a sanção de quem rejeitar como um infrator criminal. Logo, um agente da Polícia Nacional, ao rejeitar a intervenção, comete um crime de omissão de intervenção, omissão de auxílio. Aí que pode pesar contra ele várias sanções. E se a rejeição deste polícia para intervir na situação em concreto for grave, ele pode ser severamente punido nos termos da legislação atual. Senhora Superintendente-Chefe Adilson Santos, há mesmo um agente que vai responder a uma reclamação de um cidadão porque foi ao mercado e acabou por não não efetuar uma compra, um ato de compra, porque o cidadão rejeitou 20 kwanzas? E esta gente está na esquadra na unidade mais próxima e nós tivemos aqui uma situação em concreto, no Mochico, não é cá em Luanda, é no Mochico. Muitas vezes disse que a polícia ou a organização ou o melhor atendimento ou as melhores práticas policiais ou das instituições genéricas do Estado estão cá em Luanda, na qualidade de ser a capital, mas temos aí o Mochico, que um agente da autoridade apercebeu-se da situação, interveio na situação, levou o agente ao tribunal e esse agente infrator, nesse caso, foi condenado. E nos termos do 470. Logo, por isso que eu disse, se o cidadão sentir que foi rejeitado o pagamento em qualquer que seja a unidade ou agente econômico, dirige-se à unidade mais próxima ou, se estiver muito distante, pode fazer o contacto ao 111. Gostava de saber, a lei dá possibilidades aos particulares, aos cidadãos normais, que não têm competência para o fazer, de proceder à detenção de um cidadão ou sob custódia e apresentá-lo à autoridade competente? Sim. Nos termos da legislação penal em vigor, digamos, da detenção em flagrante delito, nos termos dos 251 do nosso Código de Processo. E vamos falar em termos mais simples. Sim. Está uma pessoa a rejeitar a moeda. Sim. E os cidadãos que estão à volta podem... Podem. A polícia e as autoridades dos Estados devem. Daí que eu estava a dizer a responsabilização disciplinar ou criminal. E tem quanto tempo para entregá-lo à polícia? Imediatamente. A detenção, a lei não fala de prazos? Fala em 48 horas. Mas já vimos que o cidadão não tem um lugar apropriado para manter um outro cidadão na sua residência. 48 horas é alguém que está, por exemplo, no Quipedro, né? Ele está distante. Dá estas 48 horas de levá-lo de motorizada. Não, nós temos sempre uma autoridade, se não for policial ou do Estado, que poderá dar melhor resolução à situação da detenção do que o cidadão. Mas o melhor é mesmo evitar, né? Recorrer sempre às autoridades competentes. E nós temos comandos municipais e nós somos da instituição, a par da administração local, a instituição que está mais disseminada, digo a Polícia Nacional, no território nacional. Estamos em
todo o território nacional. E em todas as comunas? Em toda a parte do nosso vasto território nacional existe polícia. Não há, de antemão, materialmente, um cidadão que pode dizer que eu não levei e fiquei com o cidadão 48 horas porque não. Não, aí tem uma autoridade, tem a autoridade tradicional. Chamar a polícia. A autoridade tradicional tem sempre contacto com a autoridade administrativa, e a autoridade administrativa tem sempre contacto com a autoridade do policial. Logo, nos termos do 251, o cidadão pode sim proceder à detenção e levar sob custódia o cidadão que Mas não pode fazê-lo de forma arbitrária. E violenta, principalmente. Okay. De forma violenta. Daí que nós estamos... O princípio basilar é a polícia ou uma autoridade do Estado proceder à detenção. É obrigatório. Mas o cidadão, na ausência oportuna dessas entidades, é uma possibilidade, não é obrigatoriedade. Sendo uma possibilidade, o cidadão também tem a possibilidade de denunciar através de 111 ou de um canal ou de um método mais próximo ou mais disponível ao polícia que estiver mais próximo, e esse polícia depois é obrigado a intervir. A não intervenção do polícia é passível de uma sanção no nosso regime disciplinar. Ok, então se o cidadão chegar a um piquete da polícia e o polícia disser são 100 kwanzas, pode voltar, são 20 kwanzas, pode voltar, isto é passível, e ele depois também tem que apresentar esta informação à polícia? Também. Que existe, nós temos instituições internas, como a mais conhecida é a nossa inspeção da Polícia Nacional, que está disseminada por todas as instituições hierárquicas. Então, se um cidadão entender que um agente econômico não rejeitou o pagamento de moeda metálica e for a uma esquadra e o polícia que o atender simplesmente menosprezar e rejeitar, o cidadão pode socorrer... A inspeção dá a mesma resposta a essas questões? Dá a resposta. Está bem, eu vou voltar assim, vamos ouvir o BNA, Banco Nacional de Angola. O Banco Nacional de Angola, quando olha para esta informação, olha e ouve a informação vinda de Mochico, é uma espécie de lufada de ar fresco. Sim, é uma forma de disciplinar os cidadãos e agentes econômicos que temam não aceitar moedas metálicas. Mas eu queria também levar ao conhecimento dos telespectadores e aqui dos painelistas de que a moeda de 50 kwanzas, ela não é de prata. Tanto para evitar com que as pessoas corram e busquem a moeda de 20 kwanzas para transformar. Ela não é de prata. Ela tem na sua composição aço e fundamentalmente níquel. Então, se alguém quiser fabricar produtos de prata, não é com a moeda de 50 kwanzas. Estará apenas a enganar-se assim? Sim, porque ela não é de prata. A moeda de prata, uma moeda como aquela, com toda a composição de prata, seria caríssima. Então, ela tem a sua composição, como já disse, e não é de prata. Temos e aqui está a nossa polícia para continuar, então, tendo em conta esses relatos, essa denúncia que o Dr. Constantino faz, procurar investigar ao máximo para ver se tal é real, nos informar para juntos continuarmos a trabalhar, porque para produzir notas e moedas o Estado tem que desprender recursos e essas notas e moedas metálicas, elas devem servir para a finalidade una e simplesmente para efeitos de transações comerciais e não transformá-la em outros bens. Portanto, fica aqui esse apelo aos nossos órgãos de investigação a continuar então a seguir esta denúncia, e nós estamos aqui disponíveis também para continuarmos a prestar todas as informações e juntamente trabalharmos para que as nossas notas e moedas tenham, de facto, o fim a que se propõe. Ok. Aniesa? Bem, dizer que a moeda metálica faz parte, certamente, do nosso sistema de pagamento
é também uma expressão de soberania. Mas a Aniesa não recebeu nenhuma reclamação durante este período todo. Reforçar que... Doutora Jordão Gomes, a Aniesa não recebeu nenhuma reclamação durante este período todo de forma direta dos consumidores. Numa Luanda em que estão mais de 12 milhões de habitantes. De forma direta, nós não dispomos de... Ou porque a Aniesa terá feito ouvido de mercador a estas questões? Não. Então, saem situações que chegam à Aniesa, porque estamos a ver para um mercado bastante intenso em termos de trocas comerciais. Mas em relação à rejeição da moeda durante o período do ano transato, não recebemos nenhuma informação relacionada. Portanto, as informações que nos chegam agora, né, e quando vi o tema, chamou-me a atenção a necessidade de prestar um pouco mais atenção a isso, fundamentalmente nas inspeções realizadas aos estabelecimentos comerciais, de maneiras a apurar materialmente o cometimento desse tipo de infração. E se já se deparou com um cenário idêntico, não teria também levado a que a Aniesa prestasse mais atenção a estas questões? A situação que eu me deparei com não é rejeição de moeda, é falta de troco. Falta de troco. Isso pode também ter suas razões, não é? Há escassez, de tempos em tempos, há escassez de moedas no mercado nacional. Isso temos que reconhecer. E isso tem implicações nas transações comerciais, não é? Se ele não dispor de troco, talvez eu opto por um outro meio de pagamento, pagar com cartão. Pagar com cartão. A partir deste tema que nós estamos aqui a abordar, certamente vamos apelar aos consumidores para que comuniquem, denunciem, quando se depararem com situação de rejeição de moeda, a Aniesa, em articulação com outras entidades competentes, nesse caso a Polícia Nacional, se o facto for flagrante delito, vai certamente atuar no sentido de disciplinar o mercado e dissuadir comportamentos do género. Dr. Constantino Paulo, estava a olhar para os números. O BNA já passou a informação de que a moeda não é feita de prata. Deixa-me dizer ela que tem tons prateados. Tem tons prateados. E o BNA aqui desperta mais a atenção. Se fores a ver o material que é usado, que é o aço inoxidável, não? Que é usado, com a prata, a moeda tem mais durabilidade e é mais eficaz com relação à prata. Por isso, então, nós estamos a ser enganados até no Kikolo e nos Kwanza, porque quando derretem aquilo dizem que é prata, por causa da durabilidade que aquilo tem, vê que é mais caro até que a própria prata. É prestar atenção nisso, porque se nós não prestarmos atenção, nós continuaremos a tapar o solo com a peneira e os outros vêm para se enriquecer daquilo que é nosso. É importante. Agora, temos que ir mesmo aos mercados. Isso é uma questão de polícia, olhem para isso. Mas a Aniesa alega que já está há algum tempo, ou seja, durante o ano 2025, sim, até a data presente não recebeu sequer uma reclamação. Isto é fruto de um olhar atento da Aniesa, que não ocorre, ou porque os factos não ocorrem mesmo? Bem, é assim, a Aniesa, se não recebeu nenhuma denúncia com relação a isso, isto é fruto o doutor Constantino Paulo não tem o número da Aniesa? Não, eu tenho até meu amigo aqui. Mas não fez chegar a denúncia? Não liguei porque a partir de agosto, setembro, outubro, quando a moeda começou a ser rejeitada em primeira instância na praça da estalagem, foi o epicentro da rejeição da moeda. Nós começamos a investigar. Eu, inclusive, como um bom cidadão, eu conversei com motoqueiros, com zungueiras, fiz o meu trabalho. Mas fez chegar essa informação à Aniesa e à polícia? Não, mas a polícia, estava bem dizer o comandante da polícia, era comandante de uma das esquadras naquela área. É uma informação prestada em off. É uma informação prestada. Eu era um dos comandantes de uma daquelas esquadras. E ali o epicentro, eu falei com polícias, porque até eu frequento
a Rua do Quilamba, a famosa Rua Bento Carneiro. Ok? Eu chamei polícias, eles se estão a me ver, eles estão a me ouvir, e disse que ali há cidadãos estrangeiros que estão a negar a moeda, há zungueiras que estão a negar a moeda. Eu parei e tenho vídeos que comprovam isso. Foi a resposta do agente? Deixa-me só terminar. E foram para lá. Fizeram o seu trabalho. Em primeira instância, o que eu gostei também, fizeram um trabalho pedagógico. E isso também que às vezes a ANIESA tem feito, um trabalho pedagógico. Porque às vezes nós não vamos acabar esses problemas só com lei, não vamos acabar isto com multas e nem com chicotes. Mas isso vamos acabar esses problemas com aproximação com a população. Porque o diálogo aqui, pedagógico, tem de ser o elemento de fundo para nós combatermos essa situação. E se queiramos buscar coisas mais a fundo que a população tem para nos esclarecerem, nós temos que ser flexíveis com a população. Ali está, porque a porrada não vai resolver nada, a corrida não vai resolver nada, porque senão já acabaríamos com as zungueiras. E são elas mesmo também que estavam a negar as moedas. Mas o quê? No fim do dia, durante o dia, a zungueira vai captando essas moedas, vai recebendo, mas chega para ir na cantina comprar a perna de frango ou o quilo de arroz, é rejeitado. Aos cantineiros que vivem ao meu redor, eu, pessoalmente, fui para as cantinas deles, conversei com eles e hoje ninguém rejeita a moeda. Eu os disse, se está a rejeitar a moeda, traga para mim, eu vou dar o dinheiro e eu vou depositar no banco. E a ANIESA já foi ao seu bairro para fazer esse trabalho? Bem, eu aqui vou dizer que o trabalho da ANIESA tem sido um trabalho abrangente e nós temos visto, porque o cidadão que não vê é aquele... Dr. Jordão Gomes, tem um bom consultor para a ANIESA. Deixa-me só terminar. Não, a ANIESA é uma pessoa que continua auxilia muito na atuação de muitas entidades. A ANIESA tem feito o seu trabalho e bem. E nós temos visto aí, a nível dos mercados, a ANIESA eu posso dizer que está aí nos mercados, nas empresas. E a polícia no setor formal. A polícia está aí para controlar a situação, mas as respostas têm sido frias. Algumas respostas, como por exemplo esta, tem sido um pouquinho fria. Tem de haver... Porque mas a polícia foi, pegando naquilo que disse há pouco tempo, e até por acaso agradeceu e elogiou o trabalho da polícia, disse que foi ao polícia, com certeza a polícia não estava lá a fazer a fiscalização econômica. Eu não estou... É uma gota no oceano. Nós estamos problema. A falar de a gota... Angola tem mais de 7 milhões de famílias. Sim. A gota no oceano, tal como um balde, também molha. Pinga, mas sente-se. Não, pinga, essa não acaba cedo. Nós não estamos a falar que nós vamos acabar com a sede. E e seria utópico dizermos que a polícia vai acabar com esta situação da rejeição. Mas a polícia vai intervir para que, em conjunto, disso que eu estou a falar, a polícia, nós não somos um órgão omnipotente, omnisciente, que sozinho vamos trabalhar nisso. Tal como, pegando novamente nas suas palavras, houve uma situação que tomou conhecimento e ainda bem deslocou-se e falou com um polícia mais próximo, que com certeza estava a fazer um outro trabalho que não era este, até porque no novo regime na nova legislação, este trabalho inspectivo para saber se está tudo bem, é da ANIESA, e nós, polícia, viemos em auxílio, mas o primeiro trabalho inspectivo para ver se está tudo bem. Agora, quando há denúncias... Referiu recentemente que no artigo 200 que eu ouvi... 470. Não, além do 470, falou que o cidadão também pode participar nisso. Sim, é por isso que eu disse, a polícia então, não vai... Se a polícia ligar para a ANIESA o mais rápido possível... Sim. Até porque haverá conexão institucional. Há sempre conexão institucional. Seria utopia a que nós dizermos que não podemos, a polícia não pode Não. Os órgãos têm que estar conectados. É aí onde eu falo. A polícia, ou seja, aqui uma espécie de unilateralidade de intervenção, não. Essa intervenção é conjunta, por isso que eu agradeci a sua intervenção, porque o polícia que lá estava naquele momento estava a fazer um outro trabalho.
A Niesa não estava presente, o cidadão, que é o doutor Paulo, estava presente e tomou conhecimento da situação, falou com a polícia e o polícia, como agente da autoridade, foi no estabelecimento. Com certeza não presenciou uma rejeição, porque aí, com certeza, depois viriam outras situações, com certeza apenas auscultou e, com a ajuda do doutor Paulo, sensibilizou-se e informou-se o cidadão que, ao rejeitar, se rejeitar, vai cometer algum crime. Sim. Daí que eu disse que a polícia, nós não somos um órgão que trabalhamos sozinho e não vamos trabalhar sozinho. Tem que ser na articulação constante com a Niesa, com o cidadão. Doutor Constantino Paulo, é tarefa mesmo do BNA ir ao mercado, substituir a Niesa ou a polícia, ou porque o BNA traça outras políticas no sentido de viabilizar o mercado econômico? Bem, o BNA vai traçar políticas de viabilizar o mercado econômico, aí, a circulação monetária e muito mais. Mas também o BNA tem uma área de fiscalização. Okay. Então, suponhamos, eu dou dinheiro aos bancos comerciais, estou a falar de moedas, para pôr em circulação no mercado. E esta quantidade de dinheiro disponibilizado não está no mercado. É trabalho de quem? Por norma, por lei, não é? É trabalho do BNA ir aí fiscalizar. Agora, é o que estamos a fiscalizar falar. Fiscalizar aonde? Fiscalizar se este dinheiro, obviamente, está em circulação, não é? Para a serviço da nossa economia. Porque eu posso pegar esse dinheiro e aplicar para outros fins. Então, o Departamento de Fiscalização do BNA está para quê? Só para fiscalizar o dinheiro, entregou e acabou? E depois não tem segmento. Nós acompanhamos, e eu já disse que nós temos estado aí até os mercados também. Nós temos um programa anual. Não, doutor, quantos mercados vocês já foram? Já fomos em vários. Quais são os mercados? Eu posso dizer os mercados onde vocês apareceram. Nós já tivemos, inclusive, em situações que, de facto, constatamos rejeição de moeda metálica. E onde nós participamos ativamente, acho que foi no SOIO, na própria Lunda Sul, persuadimos os mercadores, mostramos a importância de circulação das moedas metálicas e houve mudança de comportamento daquela população. Aqui em Luanda? Aqui em Luanda temos ido também aos mercados. Qual mercado? Nos diga só onde é que há eventos, relatos de rejeição de moeda, que nós vamos lá sensibilizar. Eu vou dizer, o BNA apareceu aí no São Paulo com uma bancada bem feitinha, falou em contexto. Está aí não, mas o problema é o que nós estamos aqui. Sim. Doutor, é assim, há momentos em que nós, como servidores públicos, devemos tirar mesmo o fato, a gravata. Não, mas o pessoal estava de fato lá? Não, claro. Eu tenho foto, deixa eu investigar, sim, estava ali quando vou ao mercado, uma gravatinha, mas isso não estavam de coletes. Não, de fato e gravata, tinha ali coisa. Mas esta ação, mesmo estando vestido a um traje formal, vamos não dizer, como disse, de fato, se vai ao mercado, não estará também a desempenhar o papel de fiscalização? Não, nós estamos sensibilizados. Não, o povo é assim, o Carlos Calombe, ao ir falar com a população, você tem que cair na real. Porque tens que cair na real. Porque eu, para te ouvir, uma coisa dizer, esta fato e gravata vai me falar o quê? Você tem que estar... Não, mas nós já dissemos que temos factos de que a população tem mudado de comportamento fruto da nossa sensibilização. Isso é um facto. Isso existe e nós constatamos isso. Exatamente. Doutor Sebastião Banganga, esta fiscalização é feita, fiscalização para reforçar a literacia financeira aos cidadãos, fundamentalmente neste capítulo. Exatamente. De não rejeição da moeda metálica, concurso legal no país. É feita de quanto em quanto? Nós, normalmente, nós no início do ano, estamos a utilizá-las para as transações do dia a dia. Portanto, temos estado a fazer esse exercício anualmente e vamos em várias partes do país, não só Luanda, onde temos algum relato de rejeição e temos tido resultados positivos porque daí resulta uma mudança de comportamento. Vamos continuar. Para este ano já há uma campanha prevista? Sim, vamos fazer. Nós estamos agora
em fase de aprovação do nosso plano de intervenção e o Sr. Constantino vai notar que o Banco Nacional de Angola será convidado também numa das campanhas. Não pode, se estiver disponível. Ajudar o país a sensibilizar. E desde já também agradecemos a forma como tem sido investigador, né, dos factos sociais. Isso é bom, é um bom cidadão, né? E nós também nos disponibilizamos, vamos deixar o nosso contato para que quando tiver situações ligadas a notas, moedas metálicas, eu respondo por essa área, por favor, nos comuniquem e unindo esforços podemos então mudar o quadro daquele extrato social que rejeita a moeda metálica. Mas insisto, esse fenômeno não é generalizado. Há sim pessoas, e a grande maioria aceita sem reserva o uso de moedas metálicas. Isso deve ser deixado bem claro. Nós temos as moedas metálicas a circularem, os cidadãos aceitam-nas sem reservas, salvo alguns focos que nós vamos tendo e que a nossa incisão, do ponto de vista de educação financeira, vai ter lugar. Era para rebater o crescer ao ponto ao que disse o nosso doutor Sebastião, que realmente isto não é um problema endémico, que é para os cidadãos ficarem em alarme. Não há aqui um alarme social ou que há aqui no nosso sistema económico ou comercial ou que os agentes económicos, de forma generalizada, rejeitam as moedas. Poderá existir, sim, um ou outro que vai rejeitando, um outro local em que se rejeita, daí que nós estamos disponíveis para intervir em qualquer situação e agradecemos as intervenções que têm feito, a sensibilização, a ajuda que deu no caso em concreto da estalagem e com que fez que a polícia, que não sabia da situação, fosse e com certeza mitigou um problema que poderia depois escambar por uma prática ilícita, que é a nossa missão também prevenir. Com certeza que não houve uma infração visível naquele momento. Desde já agradeço todo este seu empenho na qualidade de cidadão, de bom cidadão, e nós também na qualidade de bons polícias vamos fazer a nossa parte. Então, que o cidadão fique descansado, que não há aqui um problema endémico de rejeição de moedas, digo, quanto à intervenção policial, aquilo que depois dará a punição, tal como aconteceu no agente económico do Mochico, não aqui. Mas poderá existir, isso é uma possibilidade e sempre que existir essa possibilidade, qualquer que seja o cidadão pode dirigir-se à esquadra mais próxima ou pode utilizar o terminal 111 para fazer a sua denúncia. Se o polícia a quem se dirigir não intervir, já disse que temos os canais internos para sancionar este polícia, porque nós somos obrigados a fazer cumprir esta lei. A lei prevê as moedas metálicas como meio de pagamento no nosso sistema financeiro. E nós estaremos sempre disponíveis para intervir em qualquer que seja a situação. E as denúncias feitas por si pelos mercados que acabou de citar, ou as formas possíveis de estarem a ser destruídas moedas metálicas para fins que não são aqueles que foram instituídos pela entidade emissora, que é o BNA. Vamos ter atenção e vamos trocar todas as impressões, como Polícia Nacional, como investigador ou agente da autoridade da Direção Nacional de Investigação de Ilícitos Penais. Vamos estar disponível para consigo e com qualquer cidadão que tenha essa informação agir para que combatemos qualquer situação criminal ou qualquer situação que possa colocar em causa a soberania, a estabilidade da nossa moeda. Ok. Vamos já para as considerações finais, mas antes gostava de perguntar ao Sr. Jordão Gomes, chefe do Departamento Jurídico e Contencioso da ANIESA, num dos debates ocorridos aqui, garantiu ao seu homónimo Jordão Coelho que poderiam fazer uma intervenção aos cantineiros em função da arrumação de produtos. Já foi feita? Bem,
tive o prazer de receber... Foi uma garantia pública. Está hoje também de forma pública. Estamos no início do ano. Já estamos a 25 de janeiro. Exatamente, o programa foi tinha garantido que em menos de 10 dias fariam alguma intervenção. As cantinas continuam com a arrumação de produtos e há produtos que não devem ser arrumados e acondicionados nos termos em que ocorre. Pode colocar a vida da saúde pública em risco. Já fizeram alguma intervenção nesse sentido? Bem, já temos o plano gizado e então vamos operacionalizar o plano e cuidar de conhecer os resultados. Pronto, tivemos ocupado seriamente durante a quadra festiva, no final do ano, e essa situação levou a apertar a agenda. Mas o plano foi elaborado e então as brigadas terão terreno para certamente atuar. Dizer que também essa ação... Estamos a falar de iogurtes, leite... Sim. Mas isso faz parte do dia a dia da atuação dos inspetores, verificar a conformidade do exercício da atividade, respeitando as normas relativamente à conservação, asseio, higiene, validade dos produtos. Cantinas com animais de estimação, como gatos, contínua, por exemplo. Bem, isso certamente também tem sido visto, nós já atuamos várias vezes e em função da denúncia feita, do compromisso público assumido aqui pela Niesa, vamos certamente então, o cidadão pode ficar descansado. Pode ficar descansado o cidadão. Pode ficar descansado e queremos contribuição dos cidadãos denunciando estes factos, porque assim a nossa ação será mais direta, objetiva, em vez de meramente generalizada. Vamos ainda ouvir o investigador econômico. Tem estado a constatar esse fato? Não, isto de facto não está a escamotear aqui nenhuma verdade, porque a presença da Niesa nos centros comerciais é notória. Isso é notório. Mesmo nas cantinas? Mesmo nas cantinas é notório. Mas há muitas cantinas com iogurte, mal arrumado, condicionados. Não, mas eu vou Doutor Constantino Paulo não tem existido. Vou dizer que em termos de arrumação, as cantinas cresceram muito. Cresceram. É preciso que se diz isso. Também. Porque as cantinas, há cantinas que já foram multadas por este. Okay. E as que foram residentes, há cantinas então vamos esperar pelo plano da Niesa que vai ser efetivado daqui a pouco. Se vai funcionar e se não funcionar, nós estaremos aqui para dar o nosso subsídio. Vamos esperar. É uma promessa que fez, é pública. Doutora Gomes, quais são as considerações finais em relação a esta questão da rejeição da moeda? Bem, dizer que é uma prática ilegal, não é? Prevista nos termos da lei penal, também representa aqui um atentado contra os direitos dos consumidores e os operadores econômicos representam aqui aquelas tipo de pessoas, não é, jurídicas que devem atender às necessidades dos consumidores que residem à sua volta. São eles que, em primeira mão, devem fornecer bens e serviços aos consumidores e, então, aqui aceitar todo tipo de moeda, meio de pagamento, é sinal de que certamente estão a realizar a sua função social. E caso, tanto enveredem um tipo de comportamento dessa natureza que rejeitem sistematicamente as moedas, a Aniesa vai agir em conformidade para levar o cumprimento da lei. Doutor Constantino Paulo, de forma telegráfica. Bem, dizer aqui que a responsabilização da não aceitação da moeda impacta diretamente a vida do cidadão. É preciso que criamos aqui sinergias, mais agendas pedagógicas, tirarmos os planos de atuação que andam em calhamaços, reduzi-los em miniatura para podermos ver os efeitos disso. Nós, já desde o ano passado, viemos apelando sobre o uso da moeda e se hoje estamos aqui a discutir com pouca significância a rejeição no mercado, é porque nós já fizemos um trabalho aturado e também os órgãos competentes de direito nos ouviram e hoje está aqui o BNA com amostras significativas, a Polícia Nacional também e a nossa Aniesa a serviço do povo
todos aqui em conformidade. É preciso que não baixemos a guarda, continuaremos a apelar à população, agindo de forma pedagógica, porque nós às vezes não temos que atacar o problema, temos que atacar a causa. As causas e a sensibilização é o elemento sine qua non. Mas enfatizou que a Niesa trabalha para o bem do povo, quer ficar com a Niesa agora. Doutor Bano, é só para insultar. Ambos trabalham para o bem do povo. Superintendente-chefe Adilson Santos. Sim, considerações finais? A rejeição de moeda constitui um crime e pratica quem não aceita como meio de pagamento ou como troco, e quem assim o fizer será alvo de uma punição nos termos da lei penal. Julgamento sumário vai ser levado a tribunal e o juiz vai aplicar uma medida criminalmente prevista nos termos do 470. Logo, todo cidadão, não interessa a sua qualidade, se é de agente econômico, prestador ou a comercializar um bem ou que foi adquirir, se sentir que a outra parte rejeitou como meio de pagamento ou como troco após a compra, deve fazer a denúncia à unidade policial mais próxima, ao 111, ou da forma que achar conveniente e disponível, e nós, a Polícia Nacional, seremos incisivos nesta intervenção e levaremos todos aqueles que cometerem este crime de rejeitar moedas metálicas aos tribunais para as sanções competentes. Ok. O BNA vai continuar a trabalhar para sensibilizar os cidadãos? Com certeza. E esse exercício que estamos a fazer aqui é um grande exercício de educação financeira e de alcance nacional. E nós agradecemos pelo convite e por termos tratado desse tema. Ressalto, como entrei, dizendo que as moedas metálicas, elas permitem a prática de preços justos. As moedas metálicas, o seu uso evita com que os preços sejam arredondados por excesso. Por isso, apelo a todos os cidadãos a continuarem a aceitar, a usar quer as notas como as moedas metálicas, que têm poder liberatório, que têm curso legal em todo o país, evitando assim fenômenos de rejeição. Muito obrigado. Obrigado aos quatro. Agradecemos pela participação. O tema abordado neste a seguir é a rejeição da de moedas metálicas, sobretudo no ato de pagamento ou de receber o troco. Contamos com as presenças de Sebastião Banganca, diretor do Departamento de Emissão e Tesouraria do Banco Nacional de Angola, superintendente-chefe Adilson Santos, chefe do Departamento de Investigação de Crimes contra a Segurança Coletiva, a Fé Pública e o Estado, e o Jordão Gomes, chefe do Departamento Contencioso da Aniesa, por final o Dr. Constantino Paulo, que quer ser da Aniesa também. Economista do povo. Ok. Obrigado a todos. Nós voltaremos pela semana com outro tema, com outro assunto para ser debatido. Estamos juntos. Obrigado.